Salve família Som Binário, beleza? Aqui é o Jorge e eu tô fazendo esse vídeo pra complementar uma dica super legal que eu deixei lá no nosso Instagram sobre mixagem de kick. E nessa dica eu deixei uma parte super importante da equação, mas e a outra parte? A gente tá falando aqui de mixagem, que é a mistura de todos os elementos da música pra soar uma coisa só, valorizando o conjunto da obra musical. E como estamos falando aqui do kick, né, do bumbo da música, ele não acontece sozinho. Pra mixagem ficar realmente legal, você vai precisar misturar esse elemento da música, o kick, com outros elementos. E é onde a maioria das pessoas se enrolam. Então, complementando a dica lá do nosso Instagram, eu vou fazer tudo que eu falei lá no post em formato de texto, eu vou fazer aqui em vídeo, tá? Mostrar na prática em vídeo. E, além disso, né, como que vai ficar a mixagem dos outros elementos em relação ao nosso kick, pra soar tudo perfeito na obra completa da música. O som que a gente vai mixar é esse beat aqui, tá? Essa aqui é a parte mais crítica da música, onde os graves embolam mais. E vai ficar interessante pra explicar essas coisas aqui pra vocês. E o que eu vou explicar agora é onde a maioria das pessoas erram, onde a maioria das pessoas se perdem. Tanto iniciantes quanto pessoas que já estão há muito tempo e ainda carecem dessa informação básica, tá? Vamos lá. E qual que é essa informação básica? Diferenciar o nível de pico e RMS do seu kick, ou qualquer outro instrumento, principalmente instrumentos de transiente rápido, né, tipo kick. E uma coisa que é bem óbvia, mas a gente não pode deixar de falar nunca num vídeo desse de mixagem, é que o que vai definir se sua mixagem vai ser boa ou não é o trabalho que você fez na produção musical e na captação. Quem mexe com música eletrônica, criação de beats que usam muito elementos de sample por instrumentos virtuais, o segredo tá na escolha desses timbres, na escolha do sample. E pra quem capta uma bateria acústica, o segredo tá ali na escolha do bom microfone adequado ao que você tá fazendo, a bateria, o instrumento em si, as peles dessa bateria e principalmente a performance do músico que vai gravar essa bateria. Pode botar aí que 80% ou mais do som da bateria acústica tá na mão do baterista, cara. Se pá, até mais. E muita gente pensa que o milagre acontece na mixagem, cara. Eu falo isso porque muita gente me manda material pra mixar e eu tenho que recusar, porque não tem como a mixagem ficar boa em determinados tipos de situações que as pessoas me mandam. Projetos mal gravados, timbres mal definidos, arranjos que não funcionam, tipo um piano Rhodes na mesma faixa de frequência de um violão e de um arranjo de guitarra. Aí fica aqueles três instrumentos conflitando ali, e na mixagem você tem que decidir entre um e outro. E se for a banda, por exemplo, alguém vai ficar insatisfeito, entendeu? Mixagem é apenas 10% do processo da produção, e as pessoas gastam muita energia nisso. E é compreensível porque existe muita confusão. Tá, então no caso desse kick, eu escolhi ali meu sample e tal, e é o mais próximo do que eu queria do meu objetivo. E eu já comecei com um envelope shaper aqui, trazendo mais ataque para a parte inicial desse kick, o que consequentemente vai aumentar muito os picos mais rápido desse kick, que é onde mora o grande problema. Naturalmente o kick, ele já tem esse pico, tá? E um processamento desse aqui, ele vai elevar um pouco mais, mas eu precisava trazer punch, mas o punch do nível médio, tá? E consequentemente ele acaba trazendo um pico inicial também. E como eu expliquei lá no post do Instagram, as ferramentas mais comuns para isso, mais adequadas, são ferramentas de corte, como clippers e saturadores. Pode ser compressores também e limiters, mas no caso aqui, como é um kick mais eletrônico, um clipper, ele é perfeito pra isso. O que é o clipper? O clipper, ele é um saturador. Ele é um saturador que ele só vai agir quando o áudio passar de um determinado ponto. É tipo um compressor, só que ao invés de ele comprimir gradativamente ali com a taxa, né, com ratio, com a porcentagem de compressão, o clipper não. Ele é radical, ele corta literalmente de uma forma diferente do limiter. O limiter também, né, o brick wall limiter, ele corta tudo que passa do nível do threshold. Só que o som é completamente diferente. O comportamento dos processadores também são completamente diferentes. Assim, quando você quer uma coisa, um corte mais agressivo, mais severo e ao mesmo tempo transparente, apesar de ser um saturador, os clippers são mais adequados. Agora, se você quer uma coisa um pouco mais suave, aí tem os limiters, tá? Os limiters e os compressores. E, gente, isso não se resume à música eletrônica, tá? A maioria das músicas de rock, sertanejo, até mesmo forró, pisadinha, um clipper é muito mais adequado, às vezes, do que um brick wall limiter ali no seu kick, tá? Então a minha dica é você testar, cara. Testar e ouvir bem, né? Pra você ter um senso crítico de saber qual a hora que você vai escolher entre um e outro. Na maioria das situações, pra esse tipo de tarefa que eu vou mostrar aqui agora, os clippers são matadores, cara. Eles resolvem muito bem. No caso aqui, eu precisava de um clipper e um equalizador. E eu vou equalizar o kick
e também preciso de um clipper. E esse plugin aqui, que é o Jam EQP da Overloud, ele traz o pullback inteiro, tanto a parte de mids e de graves e agudos, e ele traz um clipper na saída, cara, que é muito bacana, que vai me ajudar a resolver muito mais fácil a minha questão, tá? Qual é a minha necessidade aqui? Equalizar e cortar os picos. Então, para você entender muito bem essa relação entre o pico e a RMS, eu vou dar o play aqui no material com clipe e sem clipe, e a gente vai analisar o formato da onda para vocês entenderem. Ok, esses dois kicks, eles estão sem o clipper. E esses dois bumbos aqui, adiante, eles estão com clipper. A primeira diferença que a gente nota, logo de cara, é que a gente ganhou muito headroom. Por quê? Porque esse pico aqui, ele tá roubando muito espaço da nossa mixagem. É por isso que muita gente tem dificuldade de deixar a master alta, uma música com bom nível de loudness. Então a pessoa vai lá e coloca um compressor no mix bus dela para colar todos os elementos da mix. Só que o resultado que ela tem é um efeito pumping muito severo. Não tem aquela cola efetiva, não tem aquela consistência sonora que é o objetivo desse tipo de compressão no mix bus. Por que que isso acontece? Porque esse pico, ele chega antes do que o nível médio. Esse pico aqui, o ouvido humano não consegue detectar, porque é muito rápido. Mas os limiters, os compressores, eles enxergam isso, tá? E processam esse pico. Mas o que a gente ouve, de fato, é essa parte aqui onde meu mouse está passando, ó. Essa parte aqui, claro, o decay dele também, que é o umf, né, do kick. É aqui que a gente escuta, a gente não escuta isso. Então o que acontece? A gente vem aqui, ó. Então o que aconteceu? A gente cortou esse pico e trouxe essa parte pra cima. Até o nível médio desse kick tá mais baixo do que o nível médio desse. O nível médio agora desse aqui vem pra cima. E dá até pra aumentar esse kick. Eu posso aumentar isso aqui até a altura desse pico. Porque eu tenho isso aqui tudo de headroom do meu kick. Esse problema acontece logo no início da mixagem. Lá na parte de gain staging, quando você tá levantando os faders. O que a maioria das pessoas fazem? Ah, vou mixar o kick, né? Vou mixar o kick aqui com o volume, então só mexendo no volume, não mexendo no plugin. Pá, beleza, eu posicionei o kick aqui, o volume certinho, vamos lá. Né? Eu abro aqui um VU meter. Eu tenho aqui com o meu VU meter. Nossa, meu kick tá batendo aqui, ó, nesse pontinho, ó. Na verdade, seu kick não tá batendo aí, o que você ouve não tá batendo aí. O que tá batendo aqui é o pico. É aquele pico que a gente não ouve. Então, a maioria das pessoas, eu vou botar até, cara, 99,9% dos iniciantes baseiam a mixagem de bateria delas nos picos. Ou seja, muitos de vocês baseiam a mixagem de vocês em algo que não é audível. Agora me explica você, como que sua mixagem vai ficar boa se você tá mixando algo que você não tá ouvindo? Então esse é o erro mais básico que a maioria das pessoas cometem e nenhum outro canal no YouTube vai explicar isso pra você como eu tô explicando aqui, cara. Se você encontrar, vai ser um e outro muito raro, viu, cara? É muito raro mesmo alguém ensinar isso aqui que eu tô ensinando. Então, gente, fortalece o canal aí se inscrevendo. Muita gente que acessa esses vídeos não estão inscritas, tá? Então já vai deixando o like aí também se você não deixou ainda. Então como que você deve medir o kick, cara? Ao contrário dos outros instrumentos que tem um sustain e um release mais longo, você pode se basear com o VU meter. Vocês estão vendo que é um assunto bem longo, né? Então, pra gente não desvirtuar o assunto aqui do vídeo, que é a parte do kick e long end da mixagem, eu vou deixar gratuitamente uma aula. Eu vou tirar uma aula lá do nosso curso, da nossa metodologia. Pincei essa aula especialmente pra vocês aqui agora, que é só clicar no link que tá passando nos cards aí agora em cima, ou fixado nos comentários, ou na descrição desse vídeo. Uma aula 100% gratuita, onde eu vou explicar pra vocês mais profundamente sobre isso que eu tava falando. Então, essa aula vai ajudar você a não errar logo no começo da mixagem, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, você vai basear sua mixagem de kick, cara, ouvindo em relação aos outros elementos da sua música. Outra coisa interessante que acontece quando você lima os picos. Olha só o tanto de headroom que você ganha. Eu vou desligar aqui o equalizador com clipper, tá? Ó, com o clipper ligado, a gente tá batendo bem aqui, ó, onde essa marquinha azul tá batendo, tá? Que é aqui em média a menos 13 dB, dBFS. Agora eu vou desligar. Ó, tá a menos 9, mais ou menos, menos 10. Porque o nível médio dele aqui tá mais alto do que esse. E não tem mais isso aqui roubando todo o headroom. Aquilo que o meter mostrou pra gente ali, que tava mais alto, na verdade era isso aqui, ó. E aí o que a gente pegou? A gente substituiu isso aqui, por isso aqui, né? Ó, só olhar essas duas últimas waveform. Isso aqui é com clipper, isso aqui é sem clipper. Então esse aqui tá sem pico, então a gente pode aumentar o nível médio dele e ter uma sensação de maior amplitude, tá? Além da equalização, eu ainda cortei. Agora, essa aqui é uma situação que eu precisei equalizar. Mas digamos que o kick que você escolheu, ele já tá massa, cara, a equalização, a curva de frequência. Você só vai precisar cortar os picos. Aí eu recomendo um clipper
tá? Pode ser o clipe que já vem na sua DAW ou que você mais gosta. Existem inúmeros. Teste, fica à vontade, o que não falta é plugin pra você testar. Pra esse vídeo eu vou mostrar aqui o Standard Clip, que é um clipe muito bacana, é um dos meus clippers favoritos. Eu gosto dele porque ele tem várias formas de uso aqui, né? Classic, Pro, Hard Clip e com Rachel. Eu desliguei o equalizador, vamos deixar agora o kick sem o equalizador, né? Fazer aqui um A e B antes. Ó, batendo aqui, ó, menos 10. Vou ligar. Ó, desceu lá pra menos... menos 13, mais ou menos. Ou seja, a gente ganhou 3 dB de headroom. Isso é muita coisa, cara. Numa mixagem, tipo, desse estilo, né? Que é uma mixagem alta. A maioria dos estilos musicais hoje em dia. E ele mostra pra gente onde tá sendo cortado aqui, né? Muito legal. E outra característica que eu gosto desse plugin é que, beleza, eu tô usando um clipper. E os saturadores, Jorge? Os saturadores também são muito legais para esse tipo de tarefa, quando você não quer usar um clipper e você quer utilizar o saturador. Mas, Jorge, qual que é a diferença entre o clipper e o saturador? É que o clipper ele vai começar a saturar só determinado ponto da onda, né? No caso aqui, eu tô pedindo para ele comprimir só os picos, que ele vai cortar só os picos, e o saturador ele vai comprimir tudo, tá? Então, o critério de escolha vai do estilo musical e o objetivo que você quer. O saturador ele vai pintar a sua track, ele vai mudar muito o timbre, ele vai realçar harmônicos nos agudos, nos graves e tal. E isso é muito bem-vindo na maioria das situações. E eu gosto desse clipe que ele me dá duas opções. Digamos que além de cortar um pouco a cabeça da nota, eu quero adicionar um pouquinho de compressão, independente ali dos picos. Eu posso vir aqui no Pro e aumentando a saturação dele aqui, ó. Botando uma pequena carga de saturação. Numa só ferramenta, então é bem conveniente, tá? Agora, existem outros saturadores, então digamos que você vai usar só um saturador, que também é uma parada bem legal. Eu gosto muito do Decapitator, né? Agora que você tá nesse ponto do vídeo, agora você entende até o nome do plugin, Decapitator. Ele vai decapitar os transientes do áudio, né? Ele vai baixar bastante a faixa dinâmica. Mas, como ele é um saturador de banda larga, ou seja, ele vai comprimir tudo que entrar nele. Então, claro, que o primeiro que vai ser comprimido sempre vai ser os picos e depois o nível médio. E à medida que você vai aumentando o drive, você vai saturando também o nível médio. E é aí que você começa a ouvir a saturação, tá? Mas essa saturação de forma sutil, ela vai entregar tipo um mojo, um tempero analógico pro nosso kick. Depois. Agora, o som em nível de pico tá mais baixo, mas de RMS tá mais alto, né? E a gente percebe o som mais alto. Beleza, e no caso desse kick aqui, eu vou deixar só o equalizador com clipper, tá? Beleza. A primeira parte da equação tá resolvida, o kick tá poderoso, sem pico. Não vai atrapalhar agora os processos que vão vir adiante, que são os processos mais pesados de compressão, de limiter, né? Agora vamos para outra parte da equação, que é tão importante quanto. Resolvemos a parte de pico, a parte de headroom. O nosso kick agora não tá mais roubando dBs super importantes do nosso headroom. Agora a gente vai trabalhar a relação desse kick com os outros elementos da mixagem. No caso desse trecho aqui do beat, o synth bass e a guitarra. Os dois instrumentos bastante graves que estão acontecendo ali, ajudando a embolar bastante o kick fica preso, fica pequenininho, né? Em solo fica aquela coisa maravilhosa, mas se eu soltar aqui sem os processamentos, vai ficar mascarado demais o kick. Esse kick ele acontece junto com esse synth bass aqui. Ouvindo em solo, a gente percebe que tem um sidechain ducking muito forte acontecendo através do duck da Devil's Machine. Existem várias formas de você fazer sidechain ducking, tá? E você pode obter vários efeitos também com isso no seu áudio. Às vezes pode ser benéfico, às vezes não. Por exemplo, eu não quero muito esse efeito ducking aparecendo durante o processo da mixagem. Eu botei aqui em solo, ele aparece, mas durante, né, o embololô todo ele não aparece, ele apenas destaca o kick. Mas você pode controlar isso, tá? Descendo mais, por exemplo. Agora ele tá abrindo espaço pro kick sem deixar muito evidente o efeito dunk. Mas aqui, no caso, assim eu achei que ele fica bem livre na mixagem, não atrapalha tanto. Beleza. Mas, Jorge, é muito radical esse dunk, eu não quero. Tem outra forma? Tem. Existem formas mais transparentes, tá? Por exemplo, com esse plugin aqui, que é o Smart Comp, da Soniball. Esse plugin faz o sidechain mais limpo que eu já ouvi dentre os plugins, cara, porque ele usa um tipo de processamento chamado compressão espectral. Ou seja, ele só vai comprimir as frequências que realmente estão sobrando, tá? E se você fazer um sidechain do seu kick para esse plugin que está no Synth Bass e, por exemplo, selecionar aqui só as frequências dos graves e colocar o Spectral Link aqui em 100%, ele vai comprimir só os graves e vai deixar passar as outras frequências do sintetizador, onde não embola com kick. E no caso do Synth Bass desse é importante que esse Synth Bass
além da informação grave dele, ele tem muita informação nos médios e nas frequências médias altas. Ou seja, eu vou ter esse synth bass aparecendo bem na mix, mas sem embolar com o kick. No caso dessa música, eu não tô usando o kick aqui, tá? Eu tô usando a snare para abrir espaço para snare. O snare grave também, médio grave. E para abrir espaço pro kick, eu tô usando o duck aqui, tá? Ele fica bem evidente. Então eu tenho isso aqui. Ok, beleza. Resolvi o kick e o bass. Mas aí, cara, tem outro instrumento grave que tá atrapalhando. Agora, o bass tá embolando muito com a guitarra. Você vê que uma coisa vai levando a outra na mixagem. Nada acontece sozinho, tudo é uma mistura mesmo, tá? Como o próprio nome sugere, né? Mixagem é mistura em inglês. A palavra mixagem é a portuguesada do inglês, né? Que vem de mixing, né? Que é misturar. Então vamos dar um solo aqui na guitarra e no synth bass ao mesmo tempo. Então, galera, aqui em amarelo claro é o espectro sonoro da guitarra, tá? Aqui em azul é do synth bass. Então a gente percebe que temos muita informação aqui dos graves, tá? Então a guitarra aqui foi cortada. Então a guitarra aqui, ó, tá abrindo espaço, tá? Então a gente vê que de 100 Hz até 300 Hz, o synth bass e a guitarra ela embola bastante. Aí entra o nosso senso crítico. Cara, então o que eu vou cortar? Eu vou cortar essas frequências da guitarra para abrir pro synth bass, eu vou cortar as frequências do synth bass para abrir para as guitarras. Obviamente que as guitarras aqui, né, a gente escuta a música e a gente percebe, as guitarras aqui é mais importante. O synth bass ele tá dando a base. Mas na sua música ou qualquer outra música pode ser diferente. Isso cabe você como um engenheiro de mixagem com audição crítica musical decidir, tá? Então a minha decisão é cortar o synth bass para que as guitarras passem. Então eu tô abrindo espaço aqui e a gente percebe aqui no espectro da guitarra que tem um buraco aqui. Ou seja, esse aqui é um excelente ponto para trazer destaque pro synth bass. Então enquanto a guitarra tá sendo cortada nessa região, eu tô subindo nessa região aqui, fazendo uma equalização inversa. Vamos alternar aqui lá pro channel da guitarra, alternar lá pra guitarra. Ó, na guitarra aqui ainda tô cortando, né? Pensei que não tinha cortado, mas realmente eu tô cortando aqui. E eu posso trazer agora os agudos da guitarra pra cá, ó. Já que aqui não tem tanto. Então a guitarra já vai destacar um pouco mais aqui. E eu posso subir os graves dessa guitarra um pouco mais. Então aqui 150 Hz, 155 Hz eu tô trazendo mais grave da guitarra. Eu posso aqui agora no synth bass, né, cara, e adicionar mais uma faixa de frequência aqui pra tirar, né? Posso vir com esse cara aqui mesmo. 155 mais ou menos, né? E limpar um pouco mais, trazer mais peso pra guitarra. Esse é só um exemplo de muitas coisas que você pode fazer pra desembolar as frequências. Então aqui no synth bass mesmo, ó, você viu que tá rolando um high pass, um high pass, um low pass, né? Passando só grave. Né? E aqui de laranjadinho a gente vê a guitarra tomando de conta dessa região, que é o que eu quero. E aí, assim, eu tenho uma boa relação entre esses dois instrumentos. Agora a gente precisa fazer esse kick aparecer mais na nossa mix. Para esse kick aparecer mais na mixagem, eu tô enviando ele também para um canal paralelo, para compressão paralela. Então esse kick tá entrando aqui nesse compressor paralelamente, tá? Trazendo mais punch. Você pode fazer isso com o compressor que você mais gosta, né? Eu gosto muito desse compressor Dynamite. Para isso, eu tô mandando a snare e o kick, inclusive, para ele, para trazer bastante punch. Eu gosto muito da clareza que ele traz, né? Ele traz um punch bem claro. Ele dá uma clipada bem bacana também, trazendo bastante caráter analógico também para mixagem. E mandei também toda essa bateria para um subgrupo, um drum buzz, né? Onde eu tô com Vintage Compressor. Ele tava até desligado, eu vou ligar agora, você vai ver que a bateria vai ficar muito mais sólida dinamicamente na música. É muito simples, né, galera? Parece que é complicado, assim, falando pico, RMS e tal. Mas não, é muito simples, tá? Vocês viram aqui na prática uma coisinha simples, cara. Uma coisa boba que você faz lá no começo da mixagem, que você resolve lá no começo da mixagem, define toda a sua mixagem dali pra frente. E a maioria das pessoas, elas não resolvem a relação entre pico e RMS do seu kick, da sua snare, né? Principalmente das trilhas percussivas, né? As trilhas da batida mesmo. Então, o mais importante, gente, controla os picos e o nível RMS das suas tracks, tá? Pra você que tá no Fórmula de Mixagem, que é a nossa metodologia completa, dá uma olhada no módulo Mixagem Direta e módulo Quebrando as Regras, que tem várias aulas onde a gente se aprofunda mais
passo a passo, com muito mais calma do que aqui no YouTube, que a gente tem que ser rápido e dinâmico, né? Mas lá no curso tem tudo passo a passo, com campo para você tirar sua dúvida e acesso a um grupo de mentoria com muita gente fera no assunto. É isso, gente. Espero que a dica tenha sido útil e até o próximo vídeo.